Aueto, Saravá Banda, que é Tata Zilapanzo, falando com vocês. Depois de um tempinho sumido aí, devido a muitas obrigações, né? Muitas obrigações aqui na cova de Tiriri. E eu queria falar com vocês hoje do vídeo, né? Uma pergunta que eu recebi de uma seguidora. Ela perguntou assim, o que que acontece com as minhas entidades de Umbanda quando eu vou para a Quimbanda? Você sabe o que acontece? Será que elas somem? Será que você perde as entidades? Será que as entidades elas se transformam em Exu? Bom, a gente tem que entender que Umbanda e Quimbanda elas têm uma raiz em comum, que é a macumba carioca. A macumba carioca, a macumba paulista, a macumba capixaba, a macumba mineira, mas a mais conhecida de todas, até porque está meio que registrado isso e porque a própria cidade do Rio de Janeiro era a capital do Império, a capital da República, então ela era uma cidade muito focada em cultura e urbanização, né? Ela acaba sendo foco de muitas coisas, centros culturais de muitas materializações que você vai ter aí na religião, na própria cultura, na cozinha, na literatura e etc. Bom, a Umbanda, ela trabalha praticamente com o Caboclo Preto Velho à sua frente. Outras entidades, como baianos, boiadeiros, marinheiros, eles são nada mais nada menos do que baianos e são caboclos e pretos velhos, tá? Em outras roupagens, por assim dizer. A gente fala de falar isso aí mais em outros programas, tá? Em outros episódios. Mas basicamente é isso. Quem me acompanha lá no Perdido e que me acompanha no Papo da Encruza sabe muito bem do que eu estou falando. Mas a gente pode ter o entendimento que muitas vezes, né, essas entidades elas vão simplesmente sumir. Até porque a gente vê Exus e pombogiras na Umbanda, mas a gente quase não vê marinheiros, boiadeiros, caboclos na Quimbanda. Mas eles existem. Só que todos são Exus, né? Então você vai ter lá Exu marinheiro, que não deixa de ser marinheiro, né? Exu capitão do mar, que não deixa de ser marinheiro. Exu marujo, que não deixa de ser marinheiro. Vai ter o Exu boiadeiro, que não deixa de ser boiadeiro. Vai ter o Exu baiano, o Tata baiano, Exu coquinho do inferno, Exu Zé do Coco, que não deixam de ser baianos. Então você vai encontrar essas roupagens, né, vamos assim dizer, dentro da Quimbanda também. Mas um caboclo de Umbanda, ele não vai se tornar um caboclo de Quimbanda, salvo se ele já for quimbandeiro ou uma entidade dual, que é um outro mistério da macumba antiga, né, da Umbanda antiga, de entidades que têm dois nomes. Por exemplo, o caboclo jiboia na Umbanda, muitas vezes ele se manifesta como Exu Urutu, ou Urutu Cruzeiro, dentro da Quimbanda. Muitos rompimatos, caboclos rompimatos, aparecem como caboclos cobra coral, dentro da Quimbanda. Mas isso é regra? Não, né, meu caro? Isso é exceção. E sobre isso também a gente tem que fazer um episódio só à parte para desvendar esse tipo de mistério, que são mistérios perdidos da macumba aí no passar do tempo. Por isso que a gente vai encontrar caboclo e Exu treme-terra, caboclo e Exu arranca-toco, caboclo e Exu ventania, caboclo e Exu dos ventos e assim por diante. Mas quando a gente fala sobre as entidades de Umbanda, se você se dedicar única e exclusivamente à Quimbanda, as suas entidades de Umbanda não vão ter culto, elas não vão ter cuidado. Até porque a Umbanda, muitas vezes, ela peca pela forma de cuidado que será feita com as entidades. Então, as pessoas que entram na Umbanda, elas são levadas a crer que a entidade ela vai ser basicamente só usada para atendimentos dentro do terreiro, das giras e enfim. O que não é verdade, né, gente? O que não é verdade. A Umbanda, assim como a Quimbanda, é culto. Muitas pessoas se confundem, né? Entram na Quimbanda achando que a Quimbanda vai ser um antro de feitiçaria, pura e simplesmente, que ela vai aprender a demandar todo mundo, que ela vai fazer mal para todo mundo, que ela vai ficar rica, vai fazer vários pactos e assim. Cara, a feitiçaria é uma ferramenta dentro da Quimbanda, mas não é o foco e o propósito da Quimbanda. O propósito da Quimbanda é o culto a Exu e Pombogira. Então, se você entra na Quimbanda e abandona totalmente a Umbanda, ainda mais uma Umbanda desse tipo de assistencialismo, você vai se esquecer de cultuar o seu Exu e o seu Preto Velho. Entretanto, se você pegar um bom tata, um tata bem direcionado, ele pode até te indicar o que você tem que fazer para cultuar o seu caboclo preto velho em casa, mesmo que ele seja um tata de quimbanda, porque os mestres de quimbanda têm os segredos para o culto das entidades. Ele pode fazer até assentamentos dessas entidades, se assim elas os quiserem, dentro dos moldes da quimbanda, sem problema algum, cara. Então, a quimbanda realmente ela é
a grande guardiã dos segredos da macumba. E por ter todos esses tipos de segredo, ela consegue te ensinar sim a cuidar dessas entidades. Só que não vão ser entidades que a gente vai focar tanto na quimbanda. Até porque a quimbanda é culto de caboclo, de Exu e Pombogira. E aí o caboclo e o preto velho seriam cultos da Umbanda. E aí, como o Exu e a Pombogira são convidados lá na Umbanda, o caboclo e o preto velho de Umbanda podem ser convidados ou visitantes da quimbanda. Tá? Mas é uma questão assim muito mais tendenciosa a você acabar não cuidando dessas entidades, porque normalmente nem os tatas que tem por aí, que são tatas feitos de forma fast food, eles sabem como cuidar dessas entidades, ou eles têm apreço por essas entidades, muitas vezes até difamando elas ou menosprezando essas entidades de Umbanda, achando-as fracas ou taxando elas de cristianizadas demais. Será mesmo, cara? A gente deixa de ouvir as entidades, né? Espíritos ascensionados, espíritos divinizados, deificados, e que a gente acha que sabe mais que eles. Então, se você entrar numa Umbanda e desenvolver as suas entidades, e depois você for para a Quimbanda e desenvolver os seus Exus e Pombogiras, e continuar nas duas, nada acontece. Se você sair da Umbanda para entrar na Quimbanda, você tem que saber como cultuar essas entidades, tá? E a gente acaba ensinando bastante isso lá no Perdido EAD, de certa forma, no curso de firmezas de Umbanda. E em breve eu tenho aí um curso que eu estou planejando de gravar para você saber como cuidar das suas entidades. É algo muito importante. Da mesma forma, seus orixás não vão te abandonar, seus santos não vão te abandonar, seus deuses não vão te abandonar, ninguém vai te abandonar, tá? Então fica tranquilo que você entrando na Quimbanda, você não vai ficar órfão destas entidades. Conversados? Não se esquece de se inscrever, de curtir aqui, de comentar esse episódio. Diga aí se você já saiu da Umbanda e foi para Quimbanda, o que você fez com as suas entidades, como que você cultua essas entidades. Se você sabia que a Umbanda não é só ficar dando atendimento, comenta aí que a gente quer saber o seu pensamento. Saravá Banda e Guza Quimbanda.